Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Ui! Que beleza! Começamos mais uma semana pós-carnaval, fora de época. Qual o nome que se dá? Carnaval fora de época? Micareta, né? E foi legal aqui os desfiles, né? De escola de samba, né? Tem algumas coisas aqui, né? Uma delas, né? É o seguinte. Eu ia falar sobre carnaval agora, mas surgiu uma notícia agora que é uma polêmica, né? Que pode agitar aí os rumos da eleição. O ministro Barroso, ele fez uma declaração dizendo que as Forças Armadas têm sido orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral. O Ministério da Defesa repudia as falas do Barroso sobre eleições e diz que é ofensivo e irresponsável. Mas o que está acontecendo? O ministro Barroso ele disse que está havendo um esforço para jogar os militares à política, né? Determinou que a Polícia Federal analise as provas da CPI da Covid, porque vai atingir diretamente um oficial da ativa, que agora que foi para a reserva, que é o Pazuello, ex-ministro da Saúde, responsabilidade em relação à Covid, né? E pessoas que têm, pessoas dentro do Exército que estão apoiando o processo eleitoral estão sendo sistematicamente afastadas por parte da caserna, tá? Esse é o ponto que está gerando uma grande polêmica aí, né? Porque essas são as declarações do ministro Barroso, ministro do STF, e que foi presidente, foi ou está sendo presidente do TSE. Eu não sei se ele ainda é ou se ele foi, tá? Mas é fato corrente, né, de que o que está havendo hoje, né, é perigoso, é um precedente perigoso, e o Bolsonaro está apoiando e se apoiando muito no Exército para ser o seu fiel garantidor de manutenção no poder, mesmo que seja por via golpista. Isso é preocupante, tá? E parece que se não for pelo amor, do jeito que eles querem que seja pela dor, seja pela derrubada da democracia. É o que a gente está preocupado com isso, que isso pode acontecer. O PT, o PCdoB e o PV pediram registro de federação ao TSE, tá? Então isso aí já estava se falando há um tempo, né? Agora temos aqui uma outra coisa também, tá? Macron venceu Le Pen na França e volta a barrar a ultradireita. Esse é que é o problema, tá? Talvez essa seja uma lição de políticos que queiram liderar países por vias democráticas, tá? Tem que se governar para todo mundo, tá? As grandes críticas que boa parte da população francesa tinha em relação ao Macron era que ele governava só para os ricos, né? Acusava de governar só para os ricos
e as pessoas mais pobres não tinham muitas benesses e sofria com situação de inflação, etc, etc. Tá? O ponto aqui é que a Le Pen teve a maior votação da história, teve 44% dos votos. Acho que 40 e poucos por cento, eu não sei se foi 44, 43, não sei. Acho que, não, foi 40, cerca de 43, acho que foi 57 43, uma coisa assim. E o fato é que, assim, a extrema-direita está crescendo. Essa besta, ela está saindo da jaula. Tá? E é muito preocupante esse movimento, porque é um movimento que casa muito com diversos fatores. Tá? É um modelo, casa com um modelo capitalista, é bancado por bilionários, protocapitalistas que estão apoiando os projetos de extrema-direita, tem uma conversa com o neoliberalismo, né? Esse neoliberalismo, laissez-faire, laissez-passer, que deixar fazer, deixar passar, ele tem essa conotação de acreditar que isso dá liberdade econômica, que a mão invisível do mercado vai tocar o barco, mas não funciona. A crise de 29 foi prova disso. Que mesmo com um mercado extremamente livre, não impediu de mergulhar numa grande depressão. E aí o Estado precisa agir. O Estado precisa se fazer presente. Ele tem que se fazer onipresente. Agora, o Estado, sim, nessa situação de crise das democracias, precisa se modernizar. O governo eletrônico precisa se fazer mais presente. As figuras políticas precisam estar mais próximas da população. Mesmo com as ferramentas de mídia social, é importante, né? Tudo isso. E o uso da extrema-direita é muito forte dentro das mídias sociais. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Entendeu? A gente está vendo aí essa situação do o que aconteceu. São vários movimentos em que houve o grande uso das mídias sociais para mudar resultados políticos, né? A gente passa pela eleição do Trump, pelo Brexit, pela eleição do Bolsonaro e outros movimentos. E isso a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento em relação a isso. O crescimento da extrema-direita ele se dá muito por conta dessa situação de essa situação de manejo. Porque, assim, enquanto o pessoal da extrema-direita contrata gente para fazer meme na internet para atrair a molecada, tem muito militante de esquerda que ainda está no papel. Tem muito militante de esquerda que não acredita nessa ferramenta que eu estou usando aqui, o podcasting. Tem gente que não acredita acredita ainda na questão da militância pela base, mas como é que você vai ter um alcance a essa base se você só consegue conversar com as pessoas que estão perto de você? Então, a questão da mídia social é muito importante e o bom manejo. Na verdade, o manejo é o seguinte: a gente precisa hackear esse sistema, porque esse sistema ele foi desenvolvido pelo capital, a serviço do capital. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar bem. Só que o que acontece? A gente precisa afinar um pouco o discurso. Eu vejo gente que está numa rebeldia danada dentro da esquerda,
por causa, por exemplo, da associação aqui, ó, essa aqui, da federação partidária entre PT, PV e PCdoB, ou a federação partidária entre a Rede e o PSOL. E o fato do Lula ter o Alckmin como vice da chapa dele, agora no PSB, né? Política ainda é costura de acordos. A política do jeito que está representativa, ela ainda tem respaldo. Ela ainda representa as decisões políticas. E se ainda representa as decisões políticas, qualquer discurso panfletário de radicalização é um discurso que acaba conciliando com a negação da política, que é a negação da política que a extrema-direita faz. E o pessoal não entende isso. Não entende que há uma disputa de espaços, e a disputa de espaços ela tem que ser feita paulatinamente e com todos aqueles que querem se associar a gente, desde que essas pessoas tenham interesses legítimos. Porque vai sim aparecer gente de ocasião querendo dizer, olha, eu sou Lula desde pequenininho, mas na verdade é um puta de um canalha que fica grudando de presidente em presidente. Entendeu? Então é esse tipo de coisa que a gente precisa separar. A gente precisa separar os demagogos da política com aqueles que realmente têm um entendimento de um espírito mais republicano. Olha, eu tenho muita discordância por você, mas a gente vai estar junto aqui em prol da democracia. Foi assim no Fora Collor em 92, foi assim em 1984 no Direta Já. Aliás, que ano que nasceu o Chavoso da USP? Quero saber. Essa é uma pergunta que eu quero fazer para ele. Que ano que ele nasceu? Se ele nasceu depois de 92, está explicado. Bem, alfinetadas à parte, tem aqui a guerra, né? Guerra na Ucrânia, gente. Putz, grila, gente. Secretários dos Estados Unidos estão em Kiev. Kiev é a pronúncia russa. Kiev. E o presidente da Ucrânia, o Zelensky, né? Ele disse que... porque assim, Rússia diz que Mariupol está dominada, só que ainda tem uma zona industrial que ainda está havendo conflito. Dentro dela existem militares e civis ucranianos que estão resistindo contra a Rússia, e a Rússia está atacando, está fazendo ataques a esse conglomerado aí para acabar de lascar a porra toda. E aí, o que tá rolando aí nessa história toda, gente? O seu Zelensky falou assim, olha, a gente, se morrer civil lá dentro, nós vamos parar de negociar. A gente para por aqui, a gente interrompe as negociações de paz. Isso pode dar um novo patamar a esse conflito? Pode. E ainda pode haver, eu acho que se passar desse ponto, eu não tenho dúvida de que esse conflito vai se internacionalizar. Vai ser, ô André, ô Castro, seu burro,
esse conflito já é internacional. Não, mas vai envolver mais países. Essa é a minha, esse é o meu, esse é é a minha preocupação, né? Essa é a minha preocupação. É uma preocupação muito grande, tá? Bem, o que mais? Já falei tem uma notícia boa, né? De que a média de mortes de Covid no Brasil segue abaixo de 100, não teve nem 50 óbitos hoje, graças a Deus, e não teve nem 5.000 novos casos, aqui não foi nem 4.000 novos casos registrados hoje. É claro que assim, hoje não, ontem, né? Domingo, né? Mas a gente sabe que início de semana, geralmente os departamentos de saúde têm menos, não estão abertos na sua maioria, então a quantidade de casos costuma nesses períodos ser pequeno, mas a média móvel ela está tendo um indicativo de que essa situação ela está, graças a Deus, sob controle. E o carnaval? Eu vou deixar a grande eu vou falar agora sobre o carnaval agora, né? Primeiro, né, a história da Sabrina Sato, né? Que assim, na verdade tem duas coisas que eu vou colocar nessa história. A primeira foi um tweet que eu vi na internet que reacende, reesquenta, é um debate requentado sobre a disputa do carnaval entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Dizendo que São Paulo está muito distante do Rio de Janeiro em questão de carnaval. Para começo de conversa, carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro tem raízes diferentes, tá? Não é a mesma coisa, tá? As origens são bem diferentes. Inclusive, até mesmo que pode explicar como é que é a conotação urbana, né, do samba, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, é bem diferente. E segundo, porque as escolas elas têm um nível de irmandade, as escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, muito grande, né? E acabam se inspirando, né? Eu acho que o Carnaval paulista se inspira muito no Carnaval do Rio de Janeiro, né? E há um sentimento ali de reverência, de respeito, de admiração. Porque se fosse se esse discurso bairrista fosse realmente verdade, não haveria, por exemplo, no samba enredo desse ano da Barroca Zona Sul, o Rio de Janeiro é citado. Tem um samba enredo da Gaviões da Fiel que o Rio de Janeiro também é citado. Rio de Janeiro é uma referência do samba, entendeu? Agora, o samba, ela não pertence apenas ao Rio de Janeiro. Você tem samba na Bahia, você tem samba em São Paulo, você tem samba em Minas Gerais. Só para contrariar, não fez tanto sucesso. No Centro-Oeste, no Norte. O samba, ele veio da África e o Brasil adotou, desenvolveu o samba. Então, o samba, ele não é uma coisa de uma cidade ou outra, é brasileiro, né? E a gente tem que entender que esse discurso bairrista só serve para acirrar os ânimos e inventar uma rivalidade que não existe. Não existe rivalidade entre o Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro. E o Carnaval de São Paulo não se compara com o do Rio de Janeiro, porque apesar de serem escolas de samba, tudo é diferente. Tudo
é diferente. Entendeu? Então não faz o menor sentido essa disputa, né? E aí a gente lembra que esse debate ele se requentou mais, porque quando foram adiados os desfiles, eram para ser no período de carnaval, mas por conta da Ômicron acabou sendo atrasado, né? Esses desfiles, eles acabaram ficando todos no mesmo dia. Para quem não sabe, os desfiles da Escola de Samba de São Paulo são na sexta e no sábado, e os do Rio de Janeiro, do grupo especial, né, do grupo principal, é no sábado, quer dizer, é no domingo para segunda e na segunda para terça. Só que foi tudo da sexta para o sábado e do sábado para o domingo, tá? E essa história aí do carnaval, ele tem uma... e aí, por ser no mesmo dia, aconteceu de que a Sabrina Sato, que é rainha de bateria da Gaviões da Fiel em São Paulo e da Vila Isabel no Rio de Janeiro, teve que fazer um puta de um trabalho logístico para participar dos dois desfiles que tiveram uma diferença de menos de 2 horas entre um desfile e outro. Mas esse carnaval, um outro ponto que deve ser observado, que valeu a pena observar também, é que a exaltação das religiões de matrizes africanas em boa parte dos sambas enredo. Aqui em São Paulo, teve exaltação a Zé Pilintra, teve exaltação a Logum Edé, teve exaltação a outras divindades do candomblé, né? Esteve presente em diversos enredos de escolas de samba, né? No Rio de Janeiro, teve um samba enredo de exaltação a Exu, né? Que são divindades das religiões de matrizes africanas, a Umbanda e o Candomblé. E um ponto que é muito importante é que, assim, os conservadores sempre odiaram o carnaval. Na verdade, não é odiar, é querer elitizar, porque o carnaval é uma manifestação popular e democrática das pessoas, né, do povo brasileiro, né? E eles falam que escola de samba é coisa de macumbeiro, é coisa de Exu, essas coisas, é coisa do capeta, coisa do demônio. E não é nada disso, né? Porque a religião, as divindades, elas não têm o bem ou o mal nelas. Quem tem o bem ou o mal é o ser humano. E não é ou melhor, não é o ser humano, é a ganância humana, é o egoísmo humano, né? É a insensatez humana. Que querer mais para si e menos para os outros, diminuir a importância dos outros para dar mais importância para si. Então é uma coisa assim que a gente, precisa ficar entender isso. O mau uso das divindades, o mau uso da fé para poder destruir as pessoas, para poder implantar um pânico moral, implantar pânico moral, implantar uma situação de doutrinação, porque eles, na verdade, eles acusam aquilo que eles fazem, né? Essa doutrinação para evitar que as pessoas pensem, que as pessoas sejam autônomas, que as pessoas sejam o que elas quiserem, que as pessoas sejam livres, que elas possam amar quem elas quiserem. Entendeu? Então é isso. E ainda tem a história, né, do Bolsonaro que virou jacaré e
E a Gaviões teve uma polêmica essa semana de apresentar uma versão gay do Bolsonaro. O Bolsonaro é gay, mas aí no fim das contas trocou-se por um tirano, né? Mas mesmo assim a gente fica entendendo aqui que é um ponto muito importante, né? Que é assim, eu não sei qual é a intenção disso, mas a gente fica, mas ainda a gente tem aquele quê de colocar a homossexualidade ou a transexualidade, que é o transgênero, né? Como um defeito. E na verdade não é. É uma característica normal do ser humano, como a cor dos olhos, como a pessoa escrever com a mão esquerda ou com a mão direita, entendeu? Formato da boca, formato do pé. São características humanas como qualquer outra. E não sei por que as pessoas insistem, né, nisso. Pois bem, que essa segunda-feira seja uma segunda-feira tão alegre quanto esse final de semana. O final de semana que as arquibancadas até mesmo exaltaram o Lula e disseram fora Bolsonaro, e os camarotes começaram a xingar o Lula. Isso é um retrato muito grande da situação social do Brasil. Os ricos gostam da situação do jeito que está, de opressão mesmo. E também nas ruas, nos blocos de carnaval, fora Bolsonaro esteve muito bem presente, e até o olê, olê, olá, lula, lula, esteve muito entoado, muito forte. E eu participei do carnaval. Eu desfilei em 2 escolas de samba. Tanto é que, assim, eu não sei se vai estar disponível nas outras plataformas, pelo menos o Spotify, tá? Eu vou deixar aqui para encerrar esse episódio o samba enredo da escola da Acadêmicos Tucuruvi desse ano, que eu desfilei. Você percebeu que a minha voz está um pouco zoada, mas o ponto aqui é o seguinte: eu fiquei com a voz um pouco zoada porque eu desfilei em 2 escolas, e eram as 2 escolas com a harmonia mais da hora, que é aquela que você canta a plenos pulmões. Eu acho que a vida tem que ser assim, a plenos pulmões, a vida com paixão. Se a gente não vive com paixão, a gente não vive. A gente tem que viver com paixão. Viva com paixão, faça as coisas com o máximo de energia possível naquilo que você gosta, que te dá prazer, que te faz muito bem. E assim, eu vou deixar aqui esse samba enredo para que vocês possam cantar junto. A apuração vai ser amanhã, no dia 26, né? E estamos juntos aí nessa, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se e até amanhã, dia 26. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio. Eu tava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar, porque eu tenho que lembrar vocês até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe da onde você vai votar, onde você vota,
Regularize o título de eleitor até o dia 4 de maio. Ah, deu problema, eu tô devendo. Eu fiquei as eleições sem ver. Regularize a situação do seu título até o dia 4 de maio, pra gente poder votar, tá? Então é o seguinte, vote certo, mas antes faça o título, faça acontecer, porque votar em reality show é facinho, fazer textão no Facebook é facinho, tuitar que nem louco é facinho, mas a gente precisa de apertar o número certo e teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então, vamos regularizar o título? Bora!